Vamos lá, gente, aula de número 19 do nosso curso começando, tá? E hoje nós vamos trabalhar o que, gente? A continuação daquilo que a gente parou na última aula, não é? Lembra que a gente estava falando de operações envolvendo soluções? Então hoje a gente vai dar continuidade, tá? E aí, galera, depois a gente vai entrar em propriedades coligativas, ok? Mas vamos lá. Primeiro vamos falar dessa partezinha que faltou. Gente, vocês estão lembrados das duas operações que a gente falou na última aula? Sim ou não? Diluição e mistura de soluções? Primeiro, o que era diluir? Era você fazer o quê? Acrescentar mais solvente numa solução que já estava pronta, não é? Lembra, você fez um suco na sua casa e o suco ficou forte demais. O que você faz? Você dilui, você põe mais água, tudo bem? Lembra que sempre que você dilui, a concentração diminui, não é? Lembrando que concentração é proporcional ao sabor de alguma coisa, não é? E aí qual foi a segunda operação, gente? Quando eu pegava dois sucos de mesmo sabor, ou seja, de mesmo soluto, e eu misturava, não é? Gente, quando um suco estava muito forte, o outro estava muito fraco, na hora que eu misturava os dois, como é que ficava o sabor no final? Intermediário aos iniciais, né? Tanto que a fórmula era uma fórmula de média, uma média ponderada. E aí entra aquela história. Se é uma média ponderada, depende do que, gente? Da quantidade que você usa de cada um. Quanto mais eu coloco de um suco, tá? Mais próximo o sabor vai ficar dele, tudo bem? E quanto menos eu coloco, menos próximo vai ficar dele, tá? Isso a gente viu na última aula. Agora, gente, do que nós vamos falar nessa aula de hoje, né? Primeiro a gente vai começar aqui com misturas de soluções de solutos diferentes. Então agora, pessoal, presta atenção. Eu vou misturar coisas diferentes no mesmo lugar. Podem acontecer duas situações. Primeira situação, eles não reagem entre si. Ninguém reage, ele apenas mistura no mesmo lugar. E a segunda situação é quando eles têm afinidade química e provocam uma reação. Por exemplo, se eu misturar um ácido com uma base, o que vai acontecer, gente? Eles vão ou não vão reagir? Claro que eles vão produzir sal e água. Agora, se eu misturo dois ácidos, provavelmente não vai dar reação. Se eu misturo duas bases, provavelmente não vai dar reação. Vocês estão entendendo? Então é isso que a gente vai falar agora. Começando por mistura de soluções de solutos diferentes sem reação. Para isso, então, você vai ter que estar na página 202 do seu material, ok? Página 202. Nandíssima, lê pra gente, fazendo um favor, a questão de número 1 daí. A 400 Que é a única que tem, né? Então vamos lá. 400 ml de uma solução de KNO3. Então eu tenho 400 ml de uma solução de KNO3. Meio mol por litro. Meio mol por litro, legal. Foram adicionados 100 ml de uma solução de K2SO4. 100 ml de uma solução de K2SO4. Então perceba, gente, que não é o mesmo soluto, né? Um aqui é nitrato de potássio, o outro é sulfato de potássio. Tudo bem? 1,5 mol por litro, perfeito? Calcule a concentração final de íons potássio presentes na solução obtida. Ô, gente, para um pouquinho. A pergunta é a seguinte, né? Olha pra cá todo mundo. Bom, quando eu fizer essa mistura daqui, primeiro eu tenho que perguntar pra vocês. Ô, gente, a questão é a seguinte. Eu tô misturando 400 ml dessa primeira solução com 100 da segunda, não é? Para um pouquinho, gente. Ó, 400 dessa primeira com 100 dessa segunda. Qual vai ser o volume final? Vai ser de 500, não é? Então o volume final é de quanto? 500 ml, tudo bem? 500 ml. A questão aqui é a seguinte, ele quer saber qual vai ser a concentração final de íons potássio no sistema, tudo bem? Qual vai ser a concentração? Lembrando, gente, que quando eu ponho esse símbolo aqui, né, na verdade estou me referindo à concentração em mol por litro, tudo bem? Cara, como é que eu vou fazer isso daqui? Primeiro a gente tem que raciocinar da seguinte forma, gente, eu estou misturando esses dois solutos, não é? Nitrato de potássio e sulfato de potássio. Gente, esses caras são classificados como o quê? Como ácido, base, sal ou óxido? Como sais, não é? Agora a pergunta é, sal pode reagir com sal? Sim ou não? Claro que pode. Se ele formar, por exemplo, um precipitado. Vocês estão lembrados? A única chance de um sal reagir com outro sal é se eles produzirem um precipitado. Agora eu te pergunto, esses sais aqui formam precipitado? Primeiro, eles reagem entre si? Gente, claro que não. Por que eu tenho certeza que eles não reagem? Porque Rui tá no exemplo, né? Você falou que é do exemplo de quando não reage, né? Não é por causa disso que eu sei que não reage. Eu sei que ele não reage por um motivo muito simples. Gente, lê, como que é o nome desse sal aqui? Nitrato do quê? De potássio, não é? E qual que é o nome desse outro aqui? Sulfato do quê? De potássio. Gente, o cátion é igual. Não tem como ter dupla troca se o cátion é o mesmo. Vocês estão entendendo? Então não tem como ter reação. Então se a gente mistura dois sais, tá? Que tem mesmo cátion, tá? Ou que tem o mesmo ânion, não há reação.
Tudo bem? Não há reação. Então é o caso daqui, não vai ter nada. Então agora eu quero fazer uma pergunta para vocês, esquecendo isso, para depois a gente poder fazer o que eu estou querendo aqui, tá? Responde uma coisa para mim. Vamos imaginar essa situação na sua casa. Tudo bem? Você vai misturar 2 sucos na sua casa. Tudo bem? Um suco de laranja com um suco de acerola, ok? Presta atenção. Você preparou os dois, o suco de laranja, preparou o suco de acerola, ok? Você experimentou um pouquinho do suco de laranja, tem um sabor, tudo bem? Você experimentou um pouquinho do de acerola e tem um outro sabor. Você vai lá e mistura os dois. Você concorda que não vai ter reação nenhuma, né? Eles apenas vão ser misturados no mesmo lugar. Agora, a pergunta que eu te faço é a seguinte, presta atenção. Quando eu misturo os dois, responde pra mim, o sabor da laranja, comparado a ele sozinho, o sabor da laranja fica mais forte ou mais fraco? Mais fraco, não é? A mesma coisa, o sabor da acerola. O sabor da acerola nesse suco final, comparado com o suco de acerola puro, ele fica mais forte ou mais fraco? Mais fraco. Peraí, por que os dois ficaram mais fracos quando a gente misturou? O que acabou de acontecer no sistema? Hein? O que vocês acham que acabou de acontecer no sistema? Gente, pensa comigo. Qual o procedimento que a gente aprendeu que sempre fazia cair a concentração? A diluição, não é? E vocês concordam que aconteceu exatamente uma diluição? Tipo assim, ó, vê se faz sentido pra vocês. Isso aqui é o suco de laranja, isso daqui é o suco de acerola. Tudo bem? Cara, a laranja que tinha aqui é a mesma que continua tendo aqui. A acerola que tinha aqui é a mesma que continua tendo aqui. Só que o que tá mudando, gente? O volume do sistema. Então, na verdade, quando a gente trabalha com misturas de soluções de de solutos diferentes que não tem reação, o que vai acontecer lá dentro é o que, pessoal? Uma diluição. Então, ó, Nandíssima, só vou deixar anotado aqui, ó. O que acontece é simplesmente uma diluição. Então você vai tratar esse exercício como diluição. Qual que era a formulinha mesmo da diluição, gente? Pode voltar. Qual que era a formulinha da diluição? Mário vai, Mário vem. Mário vai, Mário vem. Então olha aqui, gente. Eu vou fazer uma diluição para cada um, tudo bem? Lembrando que isso aqui é a mesma coisa que 0,4 litro. Isso aqui é o mesmo que 0,1 litro. Isso daqui é o mesmo que meio litro. Vamos lá? Eu vou trabalhar com litro que tá mais fácil aqui, pode ser? Vamos lá, gente. Ó, Mário vai, Mário vem. MIVI é igual a MFVF. Vamos lá? Para esse soluto, gente, quanto que é a concentração inicial? Vamos, gente, quanto que é? 0,5, não é? Quanto que era o volume inicial, gente? Bom, era de 400 ml, 0,4 litro. Todo mundo concorda? Isso aqui é igual à concentração final vezes o volume final. Quanto que é o volume final, gente? Meio litro. Todo mundo concorda, sim ou não? Agora vai lá, gente. Corta esse meio com esse meio de cá. Quanto que sobrou, gente? A concentração final é igual a quanto, gente? 0,4 mol por litro. Aconteceu uma diluição. Tudo bem ou não, gente? Entendemos isso daqui? Só que eu tenho que te perguntar uma coisa. Essa concentração que eu encontrei, olha pra cá, é a concentração de quem? Do nitrato de potássio. Então isso daqui é de KNO3. Faz uma coisa agora pra mim aí, gente. Faz pra mim qual que seria a concentração final do sulfato de potássio. Pode fazer. Faz o mesmo procedimento pro K2 e SO4. Tudo bem? E aí depois a gente vai ver o que faz no final. Beleza? Faz aí. Quando não houver reação, trata como diluição. Quando não houver reação, trata como uma diluição. Pode fazer. I don't know. Maybe. Foi, gente? Fizemos? Então vai lá, ó. Vou fazer com vocês. Mário vai, Mário vem. MIVI é igual a MFVF. Tudo bem? Concentração inicial do sulfato de potássio, qual que é, gente? 1,5. Volume inicial, 0,1. Isso aqui é igual à concentração final vezes meio, que é o volume final. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Não? Agora, eu posso fazer uma coisa, né? Eu posso simplificar, por exemplo, esse cara e esse daqui por meio. Não é verdade? Aqui dá 1, aqui dá quanto, gente? 3. Portanto, vai ficar que a concentração final é igual a 0,1 vezes 3, que é quanto, gente? 0,3 mol por litro. Gente, alguma dúvida? Não, né? Isso daqui que eu acabei de encontrar é o quê? Vai, fala pra mim. A concentração de sulfato de potássio aonde? Em qual copinho?
No final, nesse terceiro que está aqui, todo mundo entendeu? Então eu já sei que aqui dentro a gente tem duas coisas. Eu tenho sulfato de potássio nessa concentração de 0,3 e eu tenho nitrato na concentração de 0,4. Só que, gente, qual foi a pergunta que ele fez? Ele não queria saber isso, né? Ele queria saber a concentração de íons K+. Todo mundo concorda? Sempre que eu quero saber a concentração de íon, e eu expliquei isso para vocês na última aula, o que a gente tem que fazer? Dissociar, não é? Então vira para cá um pouquinho, Nandinha. Eu vou fazer a dissociação desses dois sais, tá? Vou começar pelo nitrato de potássio, KNO3. Gente, onde é que separa isso daqui? No K, não é? Separa no K. Então o que ele vira? Vai, fala pra mim. K+, mais a outra parte é um grupo, não é? Não mexe. NO3 menos. Todo mundo concorda? E o sulfato de potássio? Vamos fazer? K2SO4, ele dissocia, não é? Onde que separa? No K, não é? Só que, gente, olha para a parte esquerda, só tem potássio, não é? O que eu faço com 2? Passa para frente, não é? Então vira 2K+, mais a outra parte. Essa daqui é um grupo. Todo mundo concorda? Se é grupo, a gente não mexe na fórmula. É SO4 e por que fica 2 menos? Porque o 2 daqui passa para lá, não é? Pronto. Gente, alguma dúvida até aqui? Não? Então agora a gente vai fazer o seguinte, presta atenção. Ó, lembra da última aula? Eu descobri que a concentração de KNO3, eu descobri que ela ficou igual a quanto, gente? 0,4 mol por litro no final. E eu descobri que a de sulfato de potássio ficou igual a 0,3 mol por litro no final. Todo mundo concorda? Agora a gente tem que seguir as proporções, não é? Vamos lá? Gente, que proporções são essas? Aqui, ó, de 1 para 1 para 1. Gente, 1 para 1 para 1, se aqui é 0,4, quanto que ele forma de K+? 0,4, não é? E quanto que ele forma de nitrato, gente? 0,4, não é? Perfeito, então 0,4. Show? Vamos para esse daqui de cá? Vamos lá? Gente, quando 1K2SO4 dissocia, ele gera 2K+, e um sulfato. Vamos lá? Se aqui é 0,3, aqui tem que ser quanto? 0,6, que é o dobro, não é? 0,6 mol por litro. E esse de cá tem que ser quanto? 0,3 mol por litro, não é? Gente, ele queria saber a concentração final de quem? De K+, de potássio. Então, ó, a gente tem 0,4 desse cara e tem 0,6 desse daqui. Portanto, a concentração final de K+, ó, a concentração final de K+, é a soma dos dois. É 0,4 mais quanto, gente? Mais 0,6. Então, a concentração de íons potássio final vai ser igual a quanto, gente? A 1 mol por litro. Tudo bem? Nossa, Rui, tudo isso para dar 1? É, tudo isso para dar 1, tá? Então essa daqui é a nossa resposta final. Show de bola? Gente, então, ó, não é nada difícil esse tipo de exercício, tá? Quando aparecer essa situação, você pode fazer assim. Agora, eu quero fazer uma perguntinha para vocês. Gente, daria para nós usarmos aquela fórmula da mistura de soluções de mesmo soluto? Essa daqui, ó, dá uma olhada. Eu poderia usar isso daqui? MF vezes VF é igual a concentração da primeira vezes volume da primeira, mais a concentração da segunda, volume da segunda? Sim ou não? Eu poderia usar essa fórmula, sim ou não? O que vocês acham? Poderia ou não poderia? Gente, eu pegar aquele valor 0,5, jogar aqui, né? Pegar aquele valor 1,5, jogar aqui, pegar o volume de 400, jogar aqui, o volume de 100, jogar aqui, e aqui jogar 500. Você acha que ia dar certo? Não vai dar certo, né? Mas dá para usar essa fórmula. Ué, Rui, você é palhaço? Como assim? Gente, essa fórmula aqui é para usar para qual situação mesmo? Misturas de soluções de mesmo soluto, não é? A pergunta é a seguinte, a pergunta que ele fez no final é sobre qual componente? Sobre o K+, não é? Você concorda que os dois têm K+? Tem ou não tem? Então você poderia ter trabalhado com o K+. Se você trabalhar com o K+ aqui, tá? Você pode usar essa fórmula normalmente que vai dar certo para você. Vocês estão entendendo? Você pode usar. Como assim, professor? Quer ver? Gente, a solução de KNO3, qual que era a concentração dela? Meio, mas você concorda que o KNO3 libera só um K+? Sim ou não? Então essa é a própria concentração de K+ da primeira, 0,5. O volume da primeira era de 0,4 litro, não é? Mas, agora presta atenção, a segunda era de sulfato de potássio, não é? 1,5 mol por litro. Mas, gente, o K2SO4 libera quanto de K+? 2. Se esse é 1,5, esse daqui é quanto? 3. Aí você teria que jogar 3 mol por litro aqui. E o volume normal, 0,1. E aqui você jogaria MF vezes quanto, gente? Vezes meio. Olha como que vai dar certo, ó. MF vezes meio é igual. Bom, metade de 0,4, 0,2. Mais 0,3. Tudo bem? MF é igual. 0,2 com 0,3 dá 0,5. 0,5 dividido por 0,5 dá quanto, gente? 1 mol por litro. Então dá para usar essa fórmula?
fórmula? Dá, desde que tenha íon em comum. Se não tiver íon em comum, você não pode usar. Vocês estão entendendo? Então, por exemplo, misturou dois ácidos diferentes. Pode usar essa fórmula? Pode, desde que você trabalhe com o H+. Misturou duas bases diferentes. Pode usar essa fórmula? Sim, desde que você trabalhe com o OH-. Tudo bem? Então, tem que ter íon em comum. O único motivo de eu poder usar essa fórmula é porque esses caras têm um íon comum. Tá claro para todo mundo, gente? Entendemos como é que faz isso daqui? Sim ou não? Então são os métodos que você tem de fazer. Show? Tranquilo? Então agora a gente vai para o segundo tópico de hoje. Já que nós falamos de misturas que não têm reação, agora a gente vai falar de mistura que reage entre si. Vamos lá? Bora! Deixa eu falar do segundo tópico para vocês. Não. Que achou, hein? Aproveitamento 100%, né? Vamos lá. Vamos lá, gente? Bora, bora, bora? Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês, presta atenção. Gente, o próximo tópico é quando a gente fizer misturas de soluções de soluto diferentes e houver reação. Gente, olha para mim, qual é o caso que mais vai cair para vocês quando a gente falar disso daqui? O cara misturar um ácido com uma base, é o que mais vai aparecer. Se a gente for pegar as questões, gente, mais de 90% delas vai ser só disso daqui. Agora, vai ter uma pequena parcela também que vai trabalhar a mistura de dois sais, desde que forme precipitado, misturas de um ácido com um sal, gerando um novo ácido e um novo sal. Cara, o que cai aqui são aquelas reações de dupla troca, tudo bem? Então pode aparecer para vocês. O que eu quero falar é uma coisa só. Quando você misturar soluções de solutos diferentes e houver reação química, qual é o caminho que a gente vai ter para fazer exercício? Só existe um. Sabe qual? Estequiometria. Gente, se tem reação, eu tenho que fazer estequiometria. Não tem como fugir. Então, Nanda, vou escrever aqui. Se houver reação, o caminho é fazer estequiometria. Rui, mas espera aí. Se eu vou fazer uma estequiometria, tudo aquilo que a gente viu pode aparecer? Excesso, limitante, rendimento, pureza, tudo pode aparecer. Vocês estão entendendo? Então, nessa matéria aqui agora é o que vai vir para vocês. Vamos lá? Nandíssima, vira para cá que eu vou querer a primeira questão. Pode ser? Por favor. Em um determinado indivíduo que sofre de gastrite, a concentração de ácido clorídrico no suco gástrico é de 0,1 mol por litro. Tá, então vamos imaginar o seguinte, pessoal, ó, imagine que isso daqui seja o estômago desse paciente. Tudo bem? Esse daqui é o estômago. Show? Aqui dentro tem ácido clorídrico, não é? Aqui dentro tem ácido clorídrico. Qual que é o valor da concentração? 0,1 mol por litro. Gente, só para você ter uma noção, 0,1 mol por litro vai dar um pH igual a 1. Então é um sistema muito ácido mesmo, né? E aí? Em uma determinada refeição, a quantidade excretada de suco gástrico foi de 1,5 litro. Ah, então, ó, ele numa determinada refeição secretou um volume de suco gástrico, né, de 1,5 litro. 1,5 litro. Quando a necessária era somente 1 litro. Ixi, então para um pouquinho, gente. A necessária era de 1 litro, não é? Peraí, se ele secretou 1,5 e o necessário era só 1, qual é o volume em excesso que tem de HCl? Qual é o volume em excesso de HCl? Meio, não é? Todo mundo entendeu isso daqui, gente? Ó, ele secretou 1 litro, secretou 1,5, mas precisava só de 1. Então, o volume em excesso é meio litro. Tá claro para todo mundo? É que essa questão vai trabalhar com esse excesso, ok? Continua. Para amenizar os sintomas da azia que seria provocada pelo excesso de ácido, esse indivíduo faz uso de antiácido estomacal, na forma de comprimidos. Perfeito. Que contém 325 miligramas de hidróxido de alumínio. Ah, então, ó, esse cara vai tomar um comprimidinho, presta atenção, ó, vai tomar um comprimidinho feito de hidróxido de alumínio? Isso. É, de AlOH3, tudo bem? Ele vai tomar isso daqui. Claro, isso daqui é uma base, não é? A base faz o que com ácido, gente? Neutraliza. Agora, uma coisa que a Nanda falou pra gente é o seguinte, um comprimido desse tem quanto? 325 miligramas de AlOH3. Já imagina o que ele quer. Vai, continua. Determine quantos comprimidos
Perfeito, gente. Então ele quer saber quantos comprimidinhos desse ele vai ter que ingerir, né, para poder resolver o problema que ele tem. Gente, a pergunta é, para eu saber quantos comprimidos eu vou ter que ingerir, eu tenho que saber o quê, pessoal? Qual é a massa de AlOH3 que eu vou precisar? Faz sentido para vocês? Então a gente tem que saber disso daqui. Agora, como é que eu vou começar o exercício, né? Eu vou começar bem assim, presta atenção, ó. Primeiro, gente, você concorda que eu tenho a concentração de HCl e tenho o volume que eu quero neutralizar? Gente, o que eu quero neutralizar é o meio litro apenas. Tudo bem? É apenas o excedente. Então a gente vai começar o exercício calculando o que, pessoal? Calculando, né, qual é a quantidade em mol que a gente tem excedente de HCl. Tudo bem? Qual é a quantidade de HCl que está em excesso no sistema? Vamos calcular isso daqui? Vamos lá? Para isso, gente, é só você interpretar a concentração. Qual que é a concentração mesmo, gente? 0,1 mol por litro. Então a gente tem 0,1 mol de HCl para cada litro de suco gástrico. Todo mundo concorda? Assim como, presta atenção, gente, ele vai querer neutralizar meio litro, que é a quantidade excedente, não é? Então aqui a gente vai ter que ter X de HCl. Tudo bem? Quanto que dá esse X, pessoal? 0,05 mol do que, gente? De HCl. Tudo bem? De HCl. Gente, alguma pergunta? Não? Tudo beleza? Então agora eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Presta atenção, ó. Pronto, já fiz isso daqui. Agora eu vou ter que descobrir o que, pessoal? Quanto de AlOH3 que eu vou precisar para neutralizar isso daqui. Então, gente, lembra que eu te falei? Quando houver reação, vai cair em uma estequiometria. E, gente, para eu fazer qualquer estequiometria, o que eu tenho que montar? A equação do processo, não é? Então, Nanda, só dá uma centralizadinha aqui um pouco, né? Porque eu vou ter que montar a equação, tá certo? Vamos lá? Gente, primeiro, agora eu vou descobrir a quantidade de MgOH2 que eu preciso, ok? Vamos lá? A quantidade de MgOH2 que eu preciso. Galera, vamos montar a equação? Perdão, MgOH2. AlOH3, né? Tô com leite de magnésia na cabeça aqui, tá? AlOH3. Ó, o professor mudando a questão no meio do caminho, né? Vamos por aqui, ó. AlOH3. Tudo bem? AlOH3. Show? Vamos lá? Vamos montar a equação? Vocês ainda lembram como é que monta a equação ácido-base? Essa todo mundo tem que lembrar, né? Vamos lá, se você não lembra, a gente vai recordar agora. AlOH3 mais HCl. Gente, como é que eu fazia isso daqui? Eu contava. Fala pra mim, pessoal, olha pra cá todo mundo, né? Conta aqui comigo. Ó, quantos OH- essa base tem? 3, vou deixar aqui, ó, 3OH-, não é? Gente, quantos H+ esse cara tem? 1 H+, não é? A quantidade é igual ou é diferente, gente? Diferente. O que eu fazia? Invertia, não é? Porque a gente tinha que igualar. Esse 3 passa para cá, esse 1 passa para cá. Todo mundo concorda? Agora o que a gente faz, pessoal? Vamos lá? Bom, 3OH- com 3H+, vai dar quantas águas, gente? 3, não é? 3 de H2O. Agora vem a fórmula do sal. Vamos lá? Uma vez o alumínio dá o quê, gente? Al. 3 vezes o cloro dá o quê, gente? Cl3. Tudo bem? Essa é a nossa equação. Agora, uma coisa importante, olha pra cá, gente. Nessa matéria não me importava o produto, tá? Na maior parte dos exercícios, a menos que seja uma prova aberta, você nem precisa se preocupar com o produto, porque a pergunta é só entre os reagentes. Tudo bem? Agora, eu vou te falar o jeito que eu acho mais fácil da gente fazer nessa matéria de agora, tá? Eu acho, nessa matéria de agora, a gente fazer sempre o cálculo em mol. Eu acho mais simples você trabalhar em mol. Como assim, professor? Eu vou te falar. Quer ver? Presta atenção, gente. Você vai ter que fazer a proporção entre eles, não é? Gente, 3 para 1. Proporção de 3 para 1. A gente tem 0,05 de HCl, não é? Então eu vou ter que ter 1/3 de AlOH3. Mas, gente, ficou bosta, né? Porque 1/3 desse número aqui não é um número bom de trabalhar. Concorda comigo? Então vou fazer direto a estequiometria mol com massa. Eu tô falando porque, no normal, nesse conteúdo, eu trabalho mol com mol. Tudo bem? Vai ser sempre mais fácil. Só que quando o número der ruim, a gente faz a estequiometria de outro jeito. Então, nesse caso, ó, lembra que eu queria saber a massa de AlOH3 para poder olhar no comprimido? Então, ó, esse eu vou trabalhar com massa. Esse daqui eu vou trabalhar com mol, tudo bem? Rui, mas por que esse você vai trabalhar com mol? Ué, porque eu tenho o número de mol de HCl, concorda comigo? Por que eu vou trabalhar massa de AlOH3? Porque o que eu conheço do comprimido é a massa que tem desse cara. Faz sentido para vocês? Então vamos lá, ó, agora eu vou fazer um exercício. Como é que a gente faz estequiometria, gente? Na primeira linha a gente olha para equação. A equação manda 1 desse daqui para 3 desse daqui. Mas, gente, 1 para 3 é a proporção em quê? Em mol. Esse cara eu quero falar de mol, né? Então não tem que fazer ajuste. Só que esse eu quero falar de massa. Tem que multiplicar pelo quê? Pela massa molar? Eu dei pra vocês? Sim, quanto que vale?
78, então aqui eu multiplico por 78. Gente, alguma dúvida? Não. Assim como na próxima linha, quanto que eu ponho? 0,05, né? Lembra que era um número ruim. Está para quanto, gente? Está para x. Tudo bem? Alguém pode fazer para mim isso daqui e ver quanto que dá? Faz aí. Gente, vai ser 3,9 dividido por 3. Vai dar 1,3? Vê se vai dar 1,3. Porque metade disso daqui é 39. Né? Porque metade disso daqui é 39, com mais uma vírgula, 3,9. Um terço disso é 1,3. 1,3 o quê, gente? Grama. Ou, se eu preferir, eu posso colocar como 1.300 miligramas. Todo mundo concorda? Agora eu tenho que saber quantos comprimidos isso daqui equivale. Gente, como é que eu faço? Cada comprimido tem quanto de ALOH3? 325? Então vamos lá, Nandinha, só vira para cá um pouquinho. Eu quero saber o número de comprimidos. O número de comprimidos. Vamos lá? Gente, olha para cá. Um comprimido tem 325 miligramas desse cara. Agora, X comprimidos vão ter quanto, pessoal? 1.300, não é? Quanto que vai dar exatamente? 4, não é? X vai ser igual a 4 comprimidos. Pronto, gente. Então eu tenho que ingerir 4 comprimidos desse, né? Para acabar com esse excesso de ácido que tem por ali. Tá claro para todo mundo? Sim ou não, gente? De boa? Cara, é essa continha que você tinha que fazer. Beleza? Cara, alguma pergunta? Nenhuminha, tudo ótimo. Então esse foi um exemplo para vocês. Tipo assim, gente, de soluções não teve muita coisa, né? A única coisa de soluções que teve foi interpretar a concentração, que você sempre vai ter que fazer. O cara vai te dar a concentração e o volume, você vai lá e vai operar daquela forma e vai chegar na resposta. Tudo bem? Agora eu quero que vocês olhem a número 2. Já vou dar uma dica. Sabe o que você vai fazer? Ele vai te dar duas soluções. Vai dar o volume das duas e a concentração das duas. Você vai começar calculando o quê, gente? O número de mol de cada uma. Pode ser? E aí a gente explica o exercício. Beleza? Faz aí. Calcularam, gente? Operaram aí para calcular o número de mol de cada um? Sim? Vamos fazer. Nandíssima, vira para cá um pouquinho. Bora, bora, bora. Vamos lá. Por favor, pode ler pra gente. Determine a massa de cloreto de prata em gramas formada pela mistura de 50 ml de nitrato de prata. Então, peraí, eu tenho 50 ml de nitrato de prata, vou por aqui, ó, 50 ml de nitrato de prata, HNO3, 0,1 mol por litro. 0,1 mol por litro, Com 20 ml de cloreto de sódio. com 20 ml, né, com 20 ml de cloreto de sódio, 0,2 mol por litro. 0,2 mol por litro. Então, de novo, o que ele quer que eu descubra mesmo, Nandinha, lá no começo? O que ele falou? Massa de cloreto de prata. Ah, então tá. Gente, só pra você poder entender, tá? Olha pra cá. Eu tenho dois sais sendo misturados, não é? Cara, se ele falou do sal cloreto de prata, é porque vai ter reação, não é? E a única chance de ter uma reação, quando a gente mistura dois sais, é quando forma o quê, gente? Um precipitado, não é? Então, ó, nessa mistura final, olha pra cá todo mundo, vai ser formado um precipitado, tudo bem? Esse precipitado aqui
É um precipitado do que, gente? De cloreto de prata. Ele quer saber quantos gramas de cloreto de prata vão ser formados no final. Tudo bem? É essa a questão. Galera, como é que eu vou fazer isso daqui? Primeiro eu vou ter que pensar assim, ó. Eu tô misturando 50 ml desse cara com 20 ml desse daqui. Quanto que vai dar no final de volume? 70 ml, não é? No final a gente vai ter 70 ml. Tudo bem? Presta atenção agora, gente. Eu tenho a concentração e tenho volume. Eu tenho a concentração e tenho volume. O que dá para eu descobrir? O número de mol, não é? Eu vou trabalhar com o mol. Então vamos lá, ó. Vou operar com esse primeiro. 0,1 mol de HNO3, não é? Estão presentes aonde, pessoal? Em 1 litro da minha solução. Agora, olha o que eu vou fazer. Assim como X está presente em 50 mililitros. Ô Rui, mas por que você não transformou em litro isso daqui? Gente, porque vai ficar um número muito pequeno. Você concorda? Ó, aqui vai virar 0,05. Aqui já é 0,1. Vai ficar um número muito pequeno. Então eu prefiro deixar em mililitros, tá? Mililitros, porque a minha resposta vai sair em quê, gente? Em milimol. E é muito melhor trabalhar nessa situação em milimol, para eu não trabalhar com números tão pequenos. Tudo bem? Vamos lá? Quanto que vai ser esse X, gente? Quanto que é 0,1 vezes 50? 5 o que, gente? Milimol. Muito melhor trabalhar com 5 milimol do que com 0,005. Tudo bem? É bem melhor trabalhar assim. Show de bola? Então pronto, consegui descobrir. Me fala só uma coisa, o que eu descobri aqui? Essa quantidade é de quem? De quem, pessoal? De HNO3, não é? Isso daqui é de HNO3. Tudo bem? Tá, agora vamos lá. Vou fazer a mesma coisa para o segundo, né? Gente, 0,2 mol de NaCl, presta atenção, estão presentes em 1 litro dessa solução. Assim como X' estão presentes em 20 mililitros. Lembrando que se eu trabalho com mililitro, a minha resposta sai em quê, gente? Milimol, não é? Vamos lá? Gente, quanto que vai ser esse X' daqui? Bom, 0,2 vezes 20 vai dar quanto? 4 o quê? Milimols, não é? Milimols. Gente, essa quantidade que eu descobri é a quantidade de quem? De NaCl, não é? Então agora eu quero falar uma coisa para vocês. Gente, vamos lembrar de uma coisa em estequiometria? Eu estou misturando duas quantidades aqui, não é? Quando eu te dava a quantidade de mais de um reagente, era muito provável que um deles estivesse em excesso. Vocês estão lembrados? Então aqui nesse tipo de exercício, já que eu tenho a quantidade de mais de um reagente, eu vou ter que descobrir se tem excesso de alguém. Para isso eu vou ter que montar a equação. Ele deu a equação para vocês? Não, né? Então a gente vai ter que montar. Nandinha, só dá uma centralizada. Vamos montar essa equação. Tudo bem? Presta atenção todo mundo, gente. Ó, HNO3 vai reagir com NaCl. Gente, se a reação é entre dois sais, tem que ser de dupla troca. É ou não é? Vamos lá? Separa, gente. Separa no Ag, né? O que é isso daqui? Ag+ com NO3-. Todo mundo concorda? Esse outro, gente, presta atenção. Ó, o que nós temos aqui? Na+ e Cl-. Lembra que aqui vai ter a troca de casais? Sim ou não? Como que fica, gente? O Ag+ com o Cl- dá o quê? O AgCl, não é? Que é justamente o precipitado que nos interessa. Tudo bem? Mais a outra troca de casais. Na+ com NO3- dá o quê, gente? NaNO3. Tudo bem? Então, o meu interesse está aqui. Eu quero saber quanto desse cara que vai ser produzido no processo. Tudo bem? Para isso, gente, eu vou te dar uma dica do que você vai fazer, tá? Vamos lá? Cara, a primeira questão é a seguinte. Vamos comparar a estequiometria com a quantidade que eu tenho? Vamos lá? Cara, a primeira coisa, presta atenção, ó. O que a gente aprendeu? Ó, na primeira linha a gente olha para equação. Cara, eu vou trabalhar com mol, porque tudo que eu conheço está em mol. Faz sentido para vocês? Então, ó, 1 mol desse cara reage com um desse daqui, produzindo um desse daqui. Rui, mas você não vai falar nada do NaNO3? Não, porque não me importa. Vocês estão entendendo? A pergunta não é sobre ele. Então, ó, 1 mol desse primeiro, tá? Reage com 1 mol do segundo, produzindo o quê, gente? 1 mol do terceiro. Então, agora eu tenho uma pergunta para te fazer. Quanto que eu realmente tenho nessa questão? Eu tenho 5 milimols desse daqui. E eu tenho o quê, pessoal? 4 milimols desse daqui. Tudo bem? Eu quero saber quanto de AgCl que vai ser formado. Tudo bem? Eu quero saber quanto de AgCl que vai ser formado. Gente, eu tenho uma pergunta bem simples. A proporção era para ser de 1 para 1, não é? Eu coloquei na proporção igual? Não. Quem que está em excesso?
O HNO3, não é? Porque tem a mais do que deveria. Então esse cara aqui é o nosso reagente em excesso. Esse outro é o nosso reagente limitante. Todo mundo concorda? E aí, galera, como é que eu vou descobrir quem é que manda na reação? O limitante, não é? Gente, tinha vários métodos de você fazer isso. É que esse ficou bem óbvio para você enxergar, né? Mas assim, tinha vários métodos para você descobrir quem está em excesso e quem que é o limitante. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: olha para o limitante. Daqui para cá eu multipliquei por quanto? Por 4, não é? Então o limitante manda na reação. Daqui para cá eu também tenho que fazer o quê, gente? Multiplicar por 4. Todo mundo concorda? Então quanto que é o valor de X? 4. 4 o quê? Milimols, não é? 4 milimols. Gente, eu já tenho quase a resposta. Já tenho quase a resposta. Ele não pediu para mim qual que era um mol, né? Ele pediu o quê? A massa. Então basta fazer o quê? Multiplicar pela massa molar. Gente, se eu multiplico pela massa molar, que é quanto? 143,5, eu vou descobrir a massa, não é? Bom, vamos lá? Gente, o dobro disso daqui daria 287. O dobro, 574. 574. Então, deu 574. Só me responde uma coisa. 574 o quê? Miligramas, porque se tem esse mili aqui, a resposta permanece com mili, né? Miligrama. Ele especificou a unidade de medida que ele quer? Quer em grama? Então isso é a mesma coisa que falar quanto, gente? 0,574 grama. Tipo assim, Rui, então era melhor eu ter trabalhado com um mol normal mesmo, né? Claro que não. Eu aproveitei o máximo que dava de números bons e quando chegou no final eu fiz a conversão, né? Então, gente, você vai perceber que essa estratégia eu vou usar demais. No próximo tópico que a gente vai falar agora, eu sempre vou trabalhar em milimol, porque é muito mais fácil, gente. É muito mais fácil de fazer. Vocês estão entendendo? Então acabou. Gente, é assim que você faz. Então sempre que cair numa situação como essa, cara, tudo que você aprendeu de estequiometria você vai ter que aplicar. A única novidade, entre aspas, é operar com a solução, descobrir o mol de cada uma e fazer o cálculo. Tudo bem? Geralmente nessa matéria, eu repito, o cálculo que a gente faz é para quê, pessoal? Para mol. Porque, gente, 90% das questões, no mínimo, vai falar de concentração molar. Tudo bem? É uma ou outra raridade que vai falar de grama por litro. Vocês estão entendendo? Por isso que as operações são mol com mol. Tá claro para todo mundo? De boa? Então agora a gente vai para o último tópico desse capítulo, tá? Que é o seguinte, uma aplicação direta disso que a gente falou. Gente, eu posso usar essas ideias que a gente acabou de mostrar para poder descobrir a concentração de alguém. Essa técnica tem um nome para nós e o nome é titulação ácido-base. Tudo bem? Bora falar de titulação. Show? Último tópico antes do intervalo. Descansa a cabeça um pouquinho, gente. Nós vamos para o tópico principal agora, hein? E aí, Bruna Raul, no sábado você acorda cedo mesmo? Acorda, mas fica vegetando lá. Tá bom. Com duas crianças em casa, a gente não consegue acordar tarde, cara. Sempre uma vai acordar. Mas assim, o dia que você tá morrendo de cansaço, dorme até tarde. Dorme até tarde, né? O dia que você tá morrendo de sono, acorda às 6 da manhã. É sempre assim, cara, sempre assim. Faz parte, né, Nandíssima? Faz parte, né? Tá pega. Só pra falar que é o Sammy que tá mexendo na lâmpada. Ah! Mas tá bom, pelo menos tá trocando a lâmpada ali, né? Melhor.
gente. Pra que repouso? É bobeira essas coisas? Precisa não. Precisa não. Repousa só quem é fraco. Trabalhe enquanto eles repousam. Esse é o lema do Sam, entendeu? Deixa, se ele fosse ficar na casa dele, ele ia estar fazendo as mesmas coisas. Então, melhor fazer aqui. Entendeu? Melhor, tá precisando fazer mesmo, né? Meu amigo Sam é uma figura, cara. Ele não se segue, né? Não. O médico deu 15 dias de repouso. Ele achou, né? Na mesma semana. Ele é... Não, no outro dia. Saiu tudo zoado. Com dor não, ele saiu destruído daqui. Tava revezando comigo. Falei, vai embora, cara. Tô na hora em pé aqui, todo feliz. Tô sangrando um monte, tá? Maravilha. Né? Vamos lá, gente? Bora, bora, bora? Galera, presta atenção. Essa daqui é a cereja do bolo da aula de hoje. É sério, se você aprender bem esse tópico daqui, você vai ser uma pessoa feliz, mas muito feliz mesmo, né? Porque quando cair uma questão dessa pra você, você sabe que você vai ser o diferencial. Gente, eu não sei por que tanto aluno tem tanto medo de titulação, tá? Porque titulação aqui, basicamente se baseia no quê, gente? Em estequiometria. E eu acho que aqui... A técnica da estequiometria vocês dominaram muito bem, né? Então, vai ser uma matéria que você vai fazer com super tranquilidade, ok? Agora, primeiro vamos entender o que significa titular. Gente, o que significa titulação? Primeiro, olha pra cá fazendo um favor. Titulação não é sinônimo de título, tudo bem? Então, vou repetir. Titulação não é sinônimo de título. Alguém lembra o que era título? Era porcentagem, não é? Gente, titulação não é porcentagem. Titulação é uma técnica de laboratório. Não uma mulher que trabalha no laboratório que é técnica, né? Uma técnica do laboratório que a gente usa, tá? É uma técnica que serve para quê, pessoal? É uma técnica que serve para a gente determinar a concentração de uma solução. Quando você deseja descobrir qual é a concentração de uma solução, você faz o quê, gente? Você titula. Então, titular é descobrir a concentração. Vou repetir. Titular é descobrir a concentração. Por exemplo, gente, ó, vou dar um exemplo clássico aqui para vocês, tá? O que a gente tem aqui dentro? Álcool. Qual álcool? 70. Eu quero saber se realmente é álcool 70. Eu quero saber se aqui realmente é álcool 70. O que eu faço para verificar? Eu titulo. Eu vou fazer uma reação, uma análise dessa amostra para saber se realmente é essa concentração. Tudo bem? Gente, outra. Eu tenho uma amostra de ácido sulfúrico na minha mão. Tudo bem? Eu quero saber qual é a concentração que ela tem. O que eu faço? Titulo. Titular é descobrir a concentração. Agora, gente, existem uma série de formas de você titular. Agora, uma coisa sempre está em comum. A aparelhagem. A aparelhagem que você usa é sempre a mesma. Então vamos lá, aqui a gente tem um suporte que a gente chama de suporte universal, tá? Esse outro que tá aqui embaixo, que nome que tem? Alguém lembra o nome desse equipamento de cima e o nome desse daqui de baixo? O de baixo. Erlenmeyer, não é? Esse daqui é o Erlen, deixa eu pôr aqui, ó, Erlenmeyer. E esse de cima, alguém lembra o nome? Bureta, não é? O nome desse equipamento de cima é bureta. Então vamos começar assim, pessoal. Cara, esses são os dois equipamentos básicos que podem vir para vocês numa prova, né? Ele pergunta qual é a aparelhagem necessária para fazer uma titulação. Bureta e Erlenmeyer, tá? São os dois que vão aparecer para você. Tudo bem? Agora eu repito, para que serve essa técnica aqui? Para descobrir a concentração de alguém, não é? Cara, essa solução que eu quero descobrir a concentração, aonde é que eu vou pôr? Eu vou colocar aqui dentro do Erlenmeyer. Então, o que vai dentro do Erlenmeyer, pessoal? Vai a solução que eu desejo descobrir a concentração. Essa solução tem um nome na química. O nome que ela recebe é analito. Antigamente a gente chamava esse cara de titulado, tudo bem? Mas o nome mais atual que a gente usa é analito. Gente, o nome já diz tudo. Analito é quem eu desejo analisar. Então é a solução, vou escrever aqui para você. O que é o analito? É a solução, né? É a solução que eu não conheço a concentração. Tudo bem? É a solução de concentração desconhecida. Tá claro para todo mundo? Então, eu tenho uma solução que é um suco de uva, tá? Eu quero saber qual é a concentração de ácido tartárico lá dentro, tá? Então, meu analito vai ser o quê? O suco de uva, tudo bem? É o ácido tartárico que está dentro do suco de uva. Então, você vai lá e coloca o suco de uva aqui. Tá claro para todo mundo? É essa a ideia que eu tenho que ter. Então, o analito é quem eu desejo analisar, quem eu desejo descobrir a concentração. Agora, gente, o que eu coloco na bureta? Eu ponho
outra solução, tá? Só que na bureta, antes de eu te explicar, eu quero mostrar alguns pontos técnicos dela. Tudo bem? Gente, você viu que tem um monte de marquinha aqui, né? Essas marquinhas são marcas do quê? De volume, para medir o volume, não é? Só que presta atenção. Você viu que aqui embaixo tem uma torneira? Sim ou não? Eu deixo essa torneira fechada e eu completo a bureta, tudo bem? Eu encho com uma solução. Essa solução que está aqui dentro, gente, que está cheia, tá? A gente dá um nome para ela. O nome dessa solução qual que é, gente? O nome dessa solução é titulante. O que a gente coloca na bureta é o quê? O titulante. Então, o que é o titulante? É a solução que eu vou usar para analisar a de baixo. Tudo bem? Ué, Rui, mas o que eu faço com esse titulante? Presta atenção. Eu te disse que eu deixo a bureta cheia, não é? Gente, olha para cá. Quando ela tá cheia, ela tá completa. Aqui é o 0 de volume. Aqui é o 0. Ué, Rui, quando tá cheia, ela tá zerada? Exatamente. Para mim não importa a quantidade que tá aqui. Para mim importa o seguinte, ó. Na hora que eu abrir essa torneira, o que vai acontecer? Ela vai começar a escorrer, não vai? Vai começar a escorrer a solução de cima para baixo. E conforme ela vai escorrendo, gente, vai começar a descer isso daqui, não vai? Vai descendo. A marquinha que aparecer aqui para mim é a quantidade que eu tô gastando dessa solução. É isso que me interessa na bureta, tudo bem? Não é a quantidade que eu pus lá no começo, é a quantidade que desceu, a quantidade que gastou. Tá claro para todo mundo? É isso daqui. Agora, gente, o que seria esse titulante? É a solução que eu vou usar para analisar a de baixo, né? E, gente, se é a solução que eu vou analisar a de baixo, significa o quê? Que é uma solução de concentração conhecida. Tudo bem? É uma solução de concentração conhecida. Tipo assim, para eu saber a concentração da de baixo, eu vou usar uma solução que eu já conheço a concentração. Por isso que a gente fala que essa solução aqui é uma solução o quê, gente? Padronizada. Tudo bem? É uma solução padronizada. O que isso significa? Que eu preparei, eu conheço a concentração que ela tem. Tudo bem? Só que agora eu quero que você pare e preste atenção na parte mais importante. Gente, quando eu gotejar um no outro, o que tem que acontecer? Tem que acontecer uma coisa só. Um tem que reagir com o outro. A condição que existe nessa matéria, qual que é, gente? O titulante tem que fazer o quê? Reagir com o analito. Essa é a única condição que tem nessa matéria. O titulante obrigatoriamente tem que reagir, ele tem que reagir com o analito. Então, por exemplo, vamos entender. Olha para cá. Se essa solução aqui é um ácido, o que você conhece que reage com ácido? Base, então o titulante tem que ser uma base. Tá claro para todo mundo? Se aqui embaixo eu tenho uma base, o que eu coloco aqui em cima para reagir? Um ácido. Tudo bem? Ó, Rui, mas e se não for nem ácido nem base? Aí pode ser outra coisa. Quer ver? Vamos lá. Lembra disso daqui? Lembra do álcool? Né? O álcool não é ácido nem base. Concorda comigo? E aí, como é que eu vou fazer para usar? Como é que eu vou fazer para titular? Eu vou colocar alguma substância que reaja com ele. Que reaja. Gente, álcool pode ser oxidado. Então, ó, esse cara aqui vai ser um agente oxidante. Alguém que provoca a oxidação do álcool. Você entendeu? Então existem várias técnicas de titulação. A mais famosa de todas é qual, gente? Titulação ácido-base. É a que vai aparecer para vocês. Tudo bem? Um ácido reagindo com uma base ou uma base reagindo com um ácido. Mas eu também posso ter um oxidante e um redutor. Tudo bem? Eu posso ter várias técnicas aqui. É por isso que existem os tipos de titulação. É titulação por complexação, né? Por neutralização, por precipitação. Tem um monte de técnica. O que você tem que colocar na cabeça é o quê? Que essa solução de cima tem que reagir com a de baixo e ponto final. Tudo bem? Então agora vamos dar um exemplo para vocês. Vamos lá? Suponha que aqui embaixo, pessoal, olha para cá todo mundo, né? Eu tenho um vinagre, tudo bem? E você sabe que vinagre é uma solução de ácido acético, não é? Então o que a gente tem aqui é ácido acético. O meu interesse era saber o que, pessoal? Qual é a concentração, tá, de ácido acético presente no vinagre? Tudo bem? Eu quero saber a concentração, beleza? Eu quero descobrir essa concentração. Bom, se o vinagre tem um ácido, o que a gente tem que usar aqui em cima? Uma base, não é? Fala uma base que mais vai aparecer para vocês. NaOH. Então aqui eu vou usar uma solução de NaOH que eu mesmo preparei. Se fui eu mesmo que preparei, eu conheço a concentração. Vou inventar. Eu preparei uma solução 0,1 mol por litro. Tudo bem? 0,1 mol por litro. Eu que preparei, eu conheço a concentração dela. Tudo bem? E aí o que vai acontecer? Na hora que eu abrir a torneirinha, o que esse cara vai fazer com o de baixo? Vai reagir. A base vai reagir com ácido, não é? Agora eu tenho uma pergunta para te fazer. Suponha que esse vinagre seja vinagre de álcool. Qual que é a cor do vinagre de álcool?
Transparente, não é? Uma solução aquosa de NaOH também é transparente. Então, ó, esse cara de cima é transparente, não é? O de baixo também é transparente. Quando um goteja no outro, eles vão reagir, não é? O que essa reação produz? Sal e água. O sal produzido é acetato de sódio. Só que, gente, o acetato de sódio vai continuar dissolvido na água. Ele vai ficar transparente. Então, ó, esse cara é transparente, esse daqui é transparente e o produto é transparente. Você vai conseguir enxergar alguma coisa acontecendo? Não. Então, a gente precisa, de alguma forma, colocar alguma substância que mostre para mim a reação que está acontecendo. É por isso que no Erlenmeyer, além de colocar o analito, o que mais que a gente vai colocar, pessoal? Uma solução especial, que a gente chama de indicador. Tudo bem? Indicador. No caso de uma titulação ácido-base, é um indicador ácido-base. Tudo bem? Um indicador ácido-base. Ué, Rui, por que você falou no caso dessa titulação? Ué, porque aqui é uma reação ácido-base. Mas existem outros tipos de indicadores. Existem indicadores de oxirredução, quando você trabalhar com uma reação de oxirredução. Existe uma série de indicadores. Tudo bem? Então eu vou colocar indicador ácido-base. Gente, qual que é o mais famoso de todos? Fenolftaleína. Então vou pôr aqui, ó, a famosa fenolftaleína. Vamos lembrar das cores? Vamos lá? Em meio ácido e em meio básico. Vamos lá? Qual que é a cor da fenolftaleína em meio ácido e qual que é a cor em meio básico? Vamos lembrar? Fenolftaleína em meio ácido. Gente, alguém lembra como é que fica? Incolor, vou colocar aqui pra vocês, ó, ele fica incolor. Agora, em meio básico, como é que fica? Rosa carmim, não é? Em meio básico vai ficar como rosa carmim. Todo mundo concorda? Ou o pessoal fala que é vermelho, tá certo? Mas é um rosa muito forte. Show de bola? Pronto. Então deixa eu te fazer uma pergunta, vai. Olha pra cá todo mundo. Vamos tentar enxergar esse processo acontecendo. Pode ser? Para tudo e presta atenção. Gente, eu coloquei aqui dentro vinagre, mais algumas gotas do que, gente? De fenolftaleína. Tudo bem? Que cor que ele vai estar no começo, antes de eu começar a titulação? Incolor. Por que incolor? Porque é um ácido, não é? Todo ácido na presença de fenolftaleína fica incolor, não é? Então isso daqui está incolor. Essa de cima também é incolor, não é? Agora eu abri a torneirinha, começou a gotejar, não é? Na hora que essa gotinha tocar nessa solução, o que vai acontecer, gente? Essa gota é básica, não é? Se ela é básica, que cor que ela fica? Rosa. Então, gente, ela vai ficar rosa na hora. Essa gotinha que caiu fica como? Rosa. Só que, gente, como existe excesso de ácido no sistema, ela pinga, fica rosa e desaparece o rosa. Pinga, fica rosa e desaparece, porque isso daqui não fica parado. Na titulação, uma pessoa fica com a mãozinha assim, fazendo isso o tempo todo, tudo bem? Agitando esse negócio. Porque na hora que pingou, você quer que ele reaja de uma vez. Então, ó, pinga, fica rosa, desaparece. Pinga, fica rosa, desaparece. Vocês estão entendendo o que está acontecendo, não é? Pinga, fica rosa, desaparece. Pinga, fica rosa, desaparece. E o volume está baixando. E o volume está baixando. Tudo bem? Pinga, fica rosa, desaparece. Pinga, fica rosa, desaparece. E o volume abaixando. Vamos supor que quando chegou nessa marca aqui, na marca de 15 ml, eu percebi o seguinte. Quando chegou em 15 ml, eu notei que aconteceu uma coisa. Ele pingou, presta atenção, ficou rosa e não voltou mais a ser incolor. Não voltou a desaparecer aquela cor. O que eu faço nessa hora? Eu fecho a torneira nessa hora. Quando ele mudar de cor e não voltar mais à cor original, eu fecho a torneira. Vocês estão entendendo? Porque nesse momento a gente atingiu o que nós queríamos na titulação. Qual é o nosso grande objetivo, pessoal? O momento que você para essa titulação é quando ele atingir o ponto de equivalência. Tudo bem? O que é para nós o ponto de equivalência, também conhecido como ponto estequiométrico? É quando o número de mol de H+ do sistema, ele se iguala a quem, gente? Ao número de mol de OH-. Por isso que ele pingou e não voltou à cor original. Acabou o excesso de ácido que tinha lá. Então, aquele momento que ele muda de cor e não volta mais à original, você vai fechar a torneirinha. Quando você fecha a torneirinha, você já está pronto para fazer os cálculos. Sabe por quê? Olha para cá, pessoal. Se eu conheço que o volume gasto foi de 15 ml e eu conheço a concentração, o que dá para a gente descobrir? O número de mol. Com o número de mol e a equação, a gente descobre o número de mol de ácido. Com o número de mol e o volume que eu coloquei aqui, eu consigo descobrir a concentração. Vocês estão entendendo? Então, esses são os passos da titulação. Beleza? Então, ó, eu vou repetir o procedimento só para ver se vocês entenderam. Pode ser? Então, de novo, que solução que eu ponho aqui embaixo? O analito. Quem que é o analito? É quem eu desejo titular, quem eu desejo descobrir a concentração. O que eu uso aqui em cima? O titulante. E o que é o titulante? É uma substância que faz o que com o analito? Que reage, não é? É o oposto dele, é alguém que reage com ele, não é? Beleza. E aí, galera, o titulante é uma solução padronizada. O que isso significa? Que eu conheço a concentração, eu já sei a concentração, não é? Tá, ele pingou, mudou de cor, desapareceu. Pingou, mudou de cor, desapareceu. Em que momento que eu paro a titulação?
Quando ele mudar de cor e não voltar mais à cor original. Tudo bem? Nesse momento eu fecho a torneira e vejo a quantidade que eu gastei. Porque nesse momento eu atingi o que, pessoal? O ponto de equivalência, também conhecido como ponto estequiométrico. Tá? Com esses dados na minha mão, eu consigo fazer os cálculos. Então agora o que eu vou mostrar para vocês? Os cálculos. Vamos lá? Eu vou te mostrar como é que a gente resolve esse tipo de questão. Pode ser? Só que, gente, eu vou te mostrar duas formas de resolver. Tudo bem? Uma sem fórmula nenhuma e a outra com uma fórmula que eu vou te apresentar daqui a pouco. Pode ser? Vamos lá, então. Gente, eu quero que vocês leiam esse exercício aí, tá? O exemplo 1 pra gente poder fazer. Beleza? Eu só vou pedir uma coisa pra vocês, gente. Uma coisa só. Sabe qual? Eu quero que em todas as questões você desenhe pra mim a Bureta e o Erlen. Pra você me dizer quem é o titulado e quem que é o titulante. Quem é o analito e quem é o titulante. Pode ser? Só que não precisa desenhar bonitinho, não. Só desenhar um negócio meio mequetrefe, tá? Assim. Beleza? Saiu meio deficiente a minha. Olha isso. Tá bom, tá? Vamos lá? Ô, Nandíssima, lê pra gente aí. Uma amostra de 10 ml de uma solução de NaOH foi titulada utilizando-se uma solução de HCl 0,10 mol por litro. Tá, eu quero saber o seguinte, quem é o analito e quem é o titulante? Uma amostra de quantos ml? De 10 ml de HCl foi titulada. Olha pra mim, se ela foi titulada, quem que ela é? O analito, ela que eu quero descobrir. Ela foi titulada. Então, ó, esses 10 ml aqui, tá certo? São da solução de um analito. Então, ó, 10 ml é o volume e a concentração eu desejo descobrir. Tudo bem? Eu desejo descobrir a concentração. O que ele usou para fazer essa titulação? Ué, você fez ao contrário. Hã? O NaOH, que é o titular. Ah, é o NaOH? Desculpa, então de novo. Então, NaOH? Isso. Tá, então, de novo, pode ler para mim, fazendo favor, Nandinha. Uma amostra de 10 ml de uma solução de NaOH. Ah, tá. Eu que ouvi diferente, tudo bem? Então, 10 ml de NaOH, sorry, tá? Foi titulada utilizando uma solução de HCl 0,10 mol por litro. Ah, então aqui em cima eu utilizei o que, pessoal? HCl 0,10 mol por litro, tudo bem? Cara, e outra, você conhece a concentração, você conhece, tem que ser o titulante. Continua. O volume gasto da solução ácida Ah. foi de 20 ml. O volume gasto da solução ácida foi de 20 ml. Tipo assim, ele gotejou até diminuir 20 ml dele, né? Calcule a concentração em mol por litro da solução alcalina. Qual é a concentração da solução de base em mol por litro, não é? Gente, presta atenção, por favor. Para tudo que eu vou te ensinar a técnica daqui. Gente, toda a titulação você vai fazer em 3 passos. Olha para mim fazendo um favor. Você vai fazer em 3 passos. Quais são os 3 passos da titulação? Primeiro, você vai fazer uma regra de 3. Segundo, você vai montar a equação e achar o número de mol. E terceiro, você vai encontrar o que ele está pedindo. Rui, você pode repetir? Claro, dá uma olhadinha aqui, ó. Vou fazer com vocês. Tudo bem? Eu vou começar fazendo uma regra de 3. A pergunta é, gente, para eu fazer uma regra de 3, eu tenho que conhecer a concentração e o volume, não é? Dá para eu fazer uma regra de 3 com NaOH? Não, porque eu só conheço o volume, não é? Agora, dá para fazer uma regra de 3 com HCl? Dá, porque eu conheço a concentração e o volume, não é? Então, vamos lá. Eu vou começar fazendo o quê, pessoal? Uma regra de 3. Então, passo 1, regra de 3, tudo bem? Você sempre faz a regra de 3 com aquele cara que você conhece a concentração e o volume. Tudo bem? Vamos lá. Gente, qual é a concentração do HCl? 0,1. Então, ó, 0,1 mol de HCl estão presentes em 1 litro de solução. Assim como em 20 mililitros, a gente tem o que, pessoal? X milimols. Nessa matéria compensa sempre trabalhar em milimol. Tudo bem? Vamos lá? Gente, quanto que vai dar esse X? Vamos fazer? X é igual a 2. 2 o quê? Milimols. Todo mundo entendeu? O que eu acabei de achar? A quantidade em mol de quem, pessoal? De HCl, tudo bem? De HCl. Show de bola? De HCl. Agora a gente vai para o segundo passo. O que é o segundo passo, pessoal? É você montar a reação. Tudo bem? É você montar a reação. Gente, qual que é a reação que vai acontecer aqui? Ué, a reação do HCl com quem, gente? Com NaOH. Fala direto para mim, o que essa reação produz? NaCl, que é o sal, mais quem, gente? Mais água, não é? Por que eu tenho que montar essa reação? Pare e presta atenção aqui agora. Por conta da proporção. Gente, vocês concordam que a proporção é de 1 para 1? É ou não é, gente? De 1 para 1. Quanto que você calculou que tem de HCl aqui? 2 milimol? Se a gente tem 2 milimol de HCl e a proporção é de 1 para 1, quanto obrigatoriamente eu tenho que ter de NaOH? 2 milimols. Então você monta a reação para encontrar o que, pessoal? O número de mol do outro.
Tá claro para todo mundo? Então, eu acabei de encontrar que de NaOH a gente também tem quanto? 2 milimols. Agora eu vou para o terceiro e último passo. Qual que é o terceiro e último passo, pessoal? É encontrar o que ele pediu. Ele pediu para a gente achar a concentração. Todo mundo concorda? A concentração. Vamos descobrir? Gente, a concentração é em quê? Em mol por litro. Então é só dividir o mol pelo volume em litro, não é? Tá, vamos lá. Gente, a concentração do NaOH, presta atenção agora, é você dividir o número de mol de NaOH, tudo bem? Pelo volume da solução de NaOH. Todo mundo concorda? Vamos lá? Gente, qual é o número de mol que tem dele? Fala pra mim. 2 o quê? Milimols. Agora presta atenção. Qual que é o volume da solução alcalina? 10 ml, 10 mililitros. Olha que legal que vai acontecer aqui, pessoal. Você concorda que o de cima tem mili e o de baixo tem mili, não tem? O que eu posso fazer com o mili dos dois? Eu posso cortar. Por isso que eu não faço conversão nenhuma. Automaticamente, sem nenhuma conversão, ele sai em mol por litro. Então, em titulação, trabalha sempre com milimol. Tudo bem? Sempre trabalha assim. Quanto que vai dar, gente? Quanto que é 2 dividido por 10? 0,2 o quê? Mol por litro. Pronto, você acabou de descobrir qual que é a concentração da solução alcalina. Tudo bem? Só isso daqui. Tá claro para todo mundo? Gente, é super de boa. Então, titulação é nesses 3 passos aqui. Primeiro, você vai fazer uma regra de 3 com quem você tem os 2 dados. Tudo bem? Depois, você vai montar a reação e chega na concentração final. Só. Gente, alguma pergunta? Não? Tudo beleza? Então agora eu quero apresentar para vocês uma outra forma de fazer, né? Que é utilizando uma equação. Gente, dá uma olhadinha aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou só apagar um pouquinho isso para a gente poder mostrar essa fórmula para vocês. Tudo bem? Dá uma olhadinha que essa fórmula, gente, ela é boa, tá? É uma fórmula muito boa, vai te ajudar em algumas situações, tá? Dá uma olhadinha aqui, gente, todo mundo fazendo favor, tá? Vou apagar para a gente poder conversar sobre ela. Gente, presta atenção aqui rapidinho, tá? Que fórmula que a gente pode usar em exercício de titulação? Eu vou mostrar para vocês a fórmula já pronta, tá? Não vou mostrar a dedução dela, vou te dar a fórmula pronta, tá? Qual é a fórmula que eu posso usar? Essa daqui, ó. MaVaKa é igual a MB, VB, KB. Tudo bem? Essa daqui é a formulinha que você pode usar. Gente, essa é a fórmula que você pode usar na titulação. Para começo de conversa, presta atenção aqui. Vamos entender o que é cada dado? Vamos lá? Todo mundo que tem A se refere a qual solução, gente? A solução de ácido. Todo mundo concorda? A vem de ácido. E esse Bzinho vem do que, gente? De base, não é? Então me responde uma coisa rapidinho. Olha para cá todo mundo, tá? O que significa Ma? A concentração do ácido, né? Molar do ácido. O que é Va? Volume da solução ácida. O que significa MB? A concentração molar da base. O que é VB? O volume da base. Agora, o único problema é Ka e Kb. Concorda? Pelo amor de Deus, não tem nada a ver com aquelas constantes de equilíbrio. Esse Ka e esse Kb representam o que para nós? Gente, o Ka representa, presta atenção, o número de H+, na fórmula do ácido. Tudo bem? Na fórmula do meu ácido. Como assim, professor? Você só vai olhar para a fórmula do ácido e vai contar quantos H+ que ele tem. Isso é o Ka. Bom, de maneira análoga, me diz o que você acha que é Kb. O número de OH-, aonde, pessoal? Fala para mim. Na fórmula da minha base. Tudo bem? Na fórmula da minha base. Essa é a formulinha que a gente tem. Tudo bem? Cara, essa fórmula parece com o quê? Parece com diluição, com Mário vai, Mário vem, não é? Só que agora tem um K, tudo bem? Então é a formulinha que você adapta colocando esse Kzinho. MaVaKa, MB, VB, KB. Tudo bem? É a fórmula que ficou aqui. MaVaKa, MB, VB, KB. Essa é a formulinha que a gente tem. Eu vou apresentar para vocês nessa questão como é que ficaria. Pode ser? Vamos lá? Volta para lá, Nandinha. Eu quero fazer com a fórmula nesse cantinho aqui para vocês. Pode ser? Vamos lá? A primeira coisa é, gente, pela fórmula ficaria MaVaKa é igual a MB, VB, KB. Tudo bem? MB, VB, KB. Certo? Presta atenção que a única coisa que você tem que entender é o Ka e o KB. Tudo bem? O que eu disse para você que é o Ka? O número de H+ aonde? Na fórmula do ácido. Gente, olha para a fórmula do ácido. Quantos H's tem aqui? 1. Então, o K do ácido vale quanto, gente? 1. Olha para a fórmula da base, fazendo um favor. Quantos OH- tem aqui? Um só, né, gente? Um OH-. Então, ó, o K dessa base é igual a 1. Ela é uma monobase. Tudo bem? Então, agora a gente vai substituir. Beleza? Vamos lá? Me diz uma coisa, gente. Quanto que é a concentração do ácido? Fala?
0,1. Quanto que era o volume da solução ácida que a gente usou? 20. Tudo bem ou não? Vezes, quanto que é o K do ácido? 1. Ele só libera um H+, é HCl, né? Isso aqui é igual à concentração da base, vezes, quanto que é o volume da base, gente? 10. E o K da base, que também é 1. Gente, presta atenção, ó. Corta um 0 com um 0, sobrou que a molaridade é 2 vezes 0,1. Quanto que é 2 vezes 0,1? 0,2. Tudo bem? Agora eu vou perguntar para vocês com sinceridade, né? Qual dos dois métodos foi mais rápido e mais simples? Pela fórmula, não é? Então a fórmula, quando dá para você usar, ela é muito melhor. E outra coisa que é que muita gente se confunde. Gente, olha para mim. Você viu que não dependeu de eu montar a equação? Você viu que não tem nada a ver com esses coeficientes estequiométricos? Eu só olho para a fórmula do ácido e para a fórmula da base. Você não tem que olhar para mais nada. Tá claro para todo mundo? Então agora eu quero que você entenda uma coisa. Gente, essa fórmula aqui, quando dá para ser usada, ela é perfeita. Tudo bem? Agora eu vou te perguntar, em qual situação que dá para usar essa fórmula? Quando o exercício só falar do quê, gente? De concentração molar. Se a questão falar de molaridade, você pode usar a fórmula sempre. Vocês estão entendendo? Agora, se a questão falar de massa, porcentagem em massa, pureza, aí não dá para usar. Vocês estão entendendo? Então, essa formulinha se aplica em exercícios que falam de molaridade. Então, agora a gente vai fazer um combinado, tá? Questão 2 eu quero que você faça pela fórmula, tudo bem? Porque só fala de molaridade. E as outras duas questões depois, a gente vai fazer sem ela. Pode ser? Então, faz para mim a questão de número 2. Pode fazer. Usando a fórmula. Só vou te pedir um favorzão, né? Desenha a bureta, desenha o Erlen e coloca quem é quem. Pode ser? Faz aí. Só quando pede concentração molar. Só isso. Deu concentração molar e pediu molar, usa a fórmula. Nandíssima pode virar pra cá. Eu vou esperar vocês, tá, gente? Pode fazer aí. Só pra deixar prontinho já. Faz a 2 com a fórmula, não é pra fazer sem. Lembrando que com a fórmula você não monta equação nenhuma. Tudo bem? Não monta equação. E se o cara te der a equação, você ignora. Vai, gente, rapidinho, não perde tempo, faz aí questão de número 2. Nosso objetivo nesse primeiro bloco é só terminar esse capítulo, tá? É a parte mais longa da aula de hoje. A segunda é mais de boa. Foi, Tchurim, Tchurim? Foi sim, professor, foi sim. Vamos lá, gente? Bora? Podemos corrigir? Nandíssima. Titulou-se 20 ml uma solução de H3PO4. Para aí. Titulou-se 20 ml de uma solução de H3PO4. Aonde que está essa solução?
No Erlen, né? Então, ó, e essa solução aqui de 20 ml, tá certo? É a solução de H3PO4. H3PO4. Então, todo mundo concorda que isso daqui é um ácido, não é? Então, esse daqui é o volume do ácido, certo? Continua. Com uma solução de 0,10 mol por litro de NaOH. Então, aqui em cima eu tenho NaOH, não é? NaOH, que é 0,10 mol por litro, não é? 0,10 mol por litro. O volume gasto do titulante foi de 18 ml. O volume da base que foi gasto foi de 18 ml. Coisa linda. Calcule a concentração molar da solução ácida. Ótimo, quer saber qual que é a molaridade do ácido? Tudo bem? Gente, olha que fácil, pelo amor de Deus, vamos lá? Eu vou ter que resolver esse negócio. Show? Primeira coisa que eu vou fazer, se eu vou usar a fórmula, eu sei que eu tenho que usar isso daqui, né? MaVaKa, não é? MbVbKb, é a fórmula da mavaca, não é? MbVbKb. Tudo bem? Agora vai lá, gente. Como é que eu vou fazer esse negócio? Presta atenção. Agora a gente vai substituir os dados, não é? Mas antes de substituir, eu só tenho que saber quem é o Ka e quem é o Kb, não é? Eu olho para a fórmula de cada um. Concorda? Olha para cá, pessoal. Olha para a fórmula da base. Me diz, quantos grupos OH- tem aqui? Um só. Então o K da minha base vale quanto, gente? Vale 1. Todo mundo concorda? Agora olha para cá. H3PO4. Gente, quantos H+ esse cara tem? 3. Então, o K do ácido vale quanto, gente? Vale 3. Tudo bem? Rui, e se fosse aquelas exceções que tem? Usa a quantidade da exceção. Tudo bem? Se fosse H3PO3 ou H3PO2, tinha que usar 2 ou 1. Tudo bem? Mas, gente, eu nunca vi na minha vida, tá? Uma questão que falasse deles. Então, não se preocupa. Tudo bem? Não se preocupa. Vamos lá? Vou substituir os dados. Gente, concentração do ácido é o que nós queremos descobrir. Volume da solução ácida, quanto que é? 20. O K do ácido é 3. Todo mundo concorda? Isso aqui é igual à concentração da base, que é 0,10, vezes o volume da base, que é 18, vezes o K da base, que é quanto, gente? 1. Todo mundo concorda? Só. Agora a gente vai fazer essas continhas daqui. Vamos lá? Gente, primeira coisa que eu posso fazer é simplificar, né? Posso simplificar aqui, pessoal, 3 e 18. Simplificando por 3, aqui dá 1, aqui dá quanto, gente? 6, não é? Agora vai ficar assim, gente. Ó, MA vezes 20 é igual a 0,1 vezes 6, que é 0,6. Bom, o 20 passa para lá dividindo. MA vai ser igual a 0,6 dividido por 20. Gente, quanto que seria 0,6 por 2? Quanto que seria 0,6 por 2? 0,3. Então vai dar com mais uma casa decimal. 0,03 mol por litro. Gente, acabou. Só isso daqui. Você viu como que é fácil fazer desse jeito? Gente, pela fórmula é muito de boa, tá? Só que, gente, não se acostuma. Não se acostuma com ela, tá? Porque muita questão não vai dar pra você usar. Volto a dizer, a única coisa que você pode usar é quando falar de molaridade e volume. Se falou de porcentagem, se falou de pureza, se falou de massa, esquece que você vai ter que usar o método tradicional. E é por isso que a gente vai trabalhar agora duas questões que eu tenho que trabalhar com o método tradicional. Vamos lá? Então bora falar da questão de número 3, tá? Primeiro, gente, eu vou fazer um pedido para vocês. Quero que vocês leiam uma vez esse exercício, tudo bem? Tentem entender o que ele vai falar pra gente poder fazer. Leia uma vez primeiro, pra você não ficar perdido, porque vai ter muita informação. Agora você vai ver o que são as questões da série Heisenberg, por exemplo. Leia, tente entender o que ele está falando, que a gente já vai fazer. Leram? Vamos lá? Vamos ler juntos, então, agora entender o que ele quer? Por favor, Nandíssima. Para determinar a massa de bicarbonato de sódio presente em 100 ml de uma solução aquosa desse sal... Então já sabemos o objetivo. Qual que é o meu objetivo, gente? Imagine que eu tenho aqui, tá? Eu tenho aqui uma solução de quantos ml? 100 ml. Gente, presta atenção. Eu tenho 100 ml de uma solução. Tudo bem? Qual que é meu objetivo? É descobrir a massa de bicarbonato de sódio. Eu quero saber quanto que tem, olha pra cá, qual é a massa que tem de bicarbonato de sódio. Gente, esse é o meu objetivo. Eu já sei o que eu quero fazer. Um químico realizou o seguinte procedimento.
Tá, só um detalhe. O volume dessa solução era de 100 ml, não é? 100 ml. Pode falar do procedimento que ele fez. Retirou uma alíquota de 10 ml da Gente, solução. o que é alíquota? É um pouquinho, é uma partezinha dela, né? Porque a gente vê se faz sentido pra vocês, né? Cara, a quantidade que tem de bicarbonato de sódio, ela depende da quantidade que você pegou, mas a concentração não depende. Lembra que eu falei pra vocês? Concentração é o sabor. Se eu experimentar um pouquinho dessa solução ou se eu tomar ela inteira, o sabor vai mudar? Não. Então, por que ele retira uma alíquota, gente? Porque a concentração não muda, tudo bem? Então, ele pegou uma alíquota de quantos ml? 10. E transferiu para o Erlenmeyer, adicionando algumas gotas de fenolftaleína, observando uma coloração rosa. Ah, gente, me explica uma coisa aqui, ó. Ele pegou uma alíquota de 10 ml, colocou num Erlenmeyer. Você já desconfia que ele quer fazer o quê? Uma titulação, não é? E aí ele colocou gotas de fenolftaleína e observou que ficou rosa. Por que fica rosa com bicarbonato de sódio? Porque é um sal de caráter básico, não é? Lembra? Ele vem de uma base forte e de um ácido fraco. Ele fica róseo. E aí? Titulou essa alíquota, gastando 15 ml de uma solução de HCl. Então, peraí, ó, ele titulou e eu vou escrever o que ele gastou, tá? Então, ó, segundo a Nanda, ele gastou o quê? 15 ml. 15 ml, pode continuar. De HCl, 0,2 mol por litro. Perfeito. Até que atingisse o ponto estequiométrico. O que é ponto estequiométrico, gente? É quando a gente para a titulação, lembra? É quando muda de cor e não volta mais, beleza? Nesse caso é quando desaparece a cor rósea. Show? E aí? Baseado nessas informações e na reação química abaixo, determine a massa de bicarbonato de sódio em gramas presente na solução inicial. Tá, gente, o que eu vou pôr na minha cabeça? Presta atenção. Quando o exercício faz muitas coisas, o segredo é você fazer um esquema para você poder entender, tá? Então, primeiro eu já fiz o esquema. Eu peguei do 100 ml uma alíquota de 10, titulei essa alíquota e eu sei quanto que eu gastei de HCl. Gente, como que eu começo um exercício quando não é pela fórmula? Qual que era o primeiro passo? Era fazer uma regra de 3. Só que eu só posso fazer regra de 3, olha pra cá, com quem eu conheço duas informações. Gente, a única coisa que eu conheço é do HCl. Todo mundo concorda? Então, ó, eu sei o volume e sei a concentração. O que dá pra descobrir? O que dá para descobrir? O número de mol, não é? Então a gente vai começar por aqui, tudo bem? Primeiro passo vai ser descobrir o número de mol de HCl. Pode ser? Vamos lá? Gente, qual que é a concentração dele? 0,2 mol, não é? Para 1 litro. Na verdade, para 1 litro. Assim como vai, fala para mim, 15 mililitros vai ter o que, gente? X milimols. Lembra? Eu te disse que nessa matéria eu só trabalho com milimol. Gente, quanto que é 2 vezes 15? 30. Então aqui vai dar 3 milimol. De quem? De HCl. O que eu acabei de descobrir então, pessoal? Quanto de HCl que eu gastei. Concorda? Só que, gente, agora eu quero que você preste atenção. Qual que era o segundo passo da titulação? Você ia para reação, não é? Então a gente vai agora para reação. Vou pôr aqui em cima, gente, o segundo passo. Reação. Vamos lá? A reação ele já te deu. Deu ou não deu? Fala para mim, Nandíssima. NaHCO3, olha para cá. Mais quem? HCl formando. NaCl mais CO2 mais água. Perfeito, gente. Essa é a nossa equação. Tudo bem? Essa é a nossa equação. Por que a gente precisa da equação, gente? Para descobrir a proporção em mols. Galerinha, olha para cá. A proporção é de quanto para quanto, gente? De 1 para 1. Se é de 1 para 1, presta atenção agora, galera. Se eu sei que eu tenho 3 milimols de HCl, obrigatoriamente quanto que eu tenho que ter de bicarbonato de sódio? 3 milimols, só que agora vem a grande questão. Presta atenção no que eu vou te falar. Esses 3 milimols que eu descobri, né, eles estão presentes aonde? Na alíquota de 10 ou na quantidade total de 100 ml? Na alíquota de 10. Vocês concordam que isso daqui está presente na alíquota de 10 ml? É ou não é, gente? Na alíquota de 10. Só que, galera, eu não quero saber quanto que tem aqui. Eu quero saber quanto que tinha lá no começo. Então, a gente vai ter que fazer uma proporção. É ou não é? Vamos lá? Gente, presta atenção. Terceiro passo, não é? Gente, olha pra cá e vê se faz sentido pra você. Se em 10 ml, né, eu tinha 3 milimols, se em 10 ml eu tinha 3 milimols, então em 100 ml a gente vai ter quanto, pessoal? X, tudo bem? Esse X vai dar quanto? 30, o que, gente? Milimols, não é? De quem? De bicarbonato de sódio. Agora eu preciso te perguntar, pare e presta atenção. Foi isso que ele te pediu? Não, ele não quer saber o número de mol, ele quer saber a massa. Basta você fazer isso e pegar esse valor e fazer o quê? Multiplicar pela massa molar. Fala, Nandíssima. Eu entendi, porque tipo, a concentração deveria ser a mesma, se é 10 ml. A concentração é a mesma, mas a quantidade em mols não é a mesma.
Quando eu pego um suco, vamos pegar um suco de laranja, tudo bem? A concentração de vitamina C é igual em qualquer parte do suco, não é? Se você toma um pouquinho do suco, você vai ingerir um pouquinho de vitamina C. Se eu tomo o suco inteiro, eu ingiro mais vitamina C. A quantidade depende do volume, mas a concentração não, tudo bem? Por isso, eu não estou trabalhando com a concentração, eu estou trabalhando com o mol direto. Faz sentido? Gente, então voltando à história, eu tenho um número de mol, não é? Para descobrir a massa, basta pegar esse valor e fazer o que mesmo? Multiplicar pela massa molar. Ele te deu a massa molar do bicarbonato de sódio? Sim, 84, então multiplica isso por 84. Gente, quanto que é 3 vezes 84? 252. 252 o quê? Miligramas ou 0,252 grama. Eu não sei qual unidade que ele queria. Hã? Desculpa, tá, gente? Eu tô maravilhoso nas minhas contas hoje, né? Esqueci do zero aqui. Então é 2.520, tudo bem? Não liga não, pessoal de casa, hoje é sábado de manhã, tá? Então não exija demais do seu professor. 2.520 miligramas, que é a mesma coisa que quanto, gente? Agora sim, ó, 2,52 grama. Ele quer a resposta em quê? Em grama? Então a resposta é essa daqui. Gente, vocês perceberam? Nesses exercícios eu trabalho com mol até o fim. E no final eu faço conversão. Tudo bem? Eu acho mais simples esse caminho para fazer isso daqui. Show de bola? Gente, então agora eu vou fazer um pedido para vocês. Eu te mostrei o caminho dessa, né? A próxima a gente vai fazer a leitura agora. Eu vou organizar o esquema com vocês e vocês vão tentar fazer. Pode ser? A última questão agora é a melhor que tem. Show? Bora lá. Nandíssima, pode virar para cá para a gente fazer o último exercício. E aí a gente vai para o intervalo. Gente, essas são questões de nível alto, tudo bem? Então são questões de nível alto, mas que eu tenho certeza que vocês vão conseguir aprender na hora de fazer aqui, tudo bem? Vai lá, Nandinha. Para verificar o teor de hidróxido de magnésio em um determinado antiácido mastigável. Então para um pouquinho, qual que é o meu objetivo na questão? Gente, tem que ter isso muito claro em mente. Qual que é o meu objetivo? Saber o teor de hidróxido de magnésio num comprimido mastigável, não é? Essa é a minha ideia, eu quero fazer isso daqui na minha análise. Ah, então vamos entender uma coisa, presta atenção, ó. Imagine isso daqui, gente. Olha pra cá todo mundo, fazendo um favor. Isso daqui é o comprimido, tudo bem? Esse é o comprimido, beleza? Ele queria saber qual é o teor, quanto que tem de MgOH2 aqui dentro, tudo bem? É essa a ideia que ele queria ter, tá? E aí o que ele fez? Ele dissolveu isso daqui em água, não é? Ele pegou a água, tá? E fez aqui o processo de dissolução. Ah, então o volume de solução que ele obteve foi de 50 ml, tá? Então, gente, presta atenção. Ele colocou esse comprimido em quantidade de água suficiente para produzir 50 ml, tudo bem? Ele não pôs exatamente 50 de água, ele fez 50 ml de solução, tá bom? Mas e aí? Em seguida, retirou-se uma alíquota de 10 ml. Então, peraí, ele pegou essa solução e retirou o que, pessoal? Uma alíquota, tudo bem? Deixa eu escrever de novo aqui. Retirou uma alíquota, deixa eu escrever, uma alíquota de quantos ml? 10. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, tá? Na maior parte das questões é 10 ml a alíquota. Por isso que eu coloquei nos dois exercícios a mesma quantidade, tá? Geralmente trabalha com esse valor aqui. E titulou com ácido clorídrico 0,10 mol por litro. Então, ele titulou isso daqui, presta atenção, ele titulou isso daqui, tá? Com HCl, tá certo? Com HCl, 0,1 mol por litro. E quanto que ele gastou? Sendo que o volume de gasto titulante foi de 6 ml. Então, ele gastou 6 ml, presta atenção, de HCl 0,1 mol por litro. E agora? Baseado nessas informações e levando em consideração que o comprimido é isento de outras substâncias alcalinas. Isso é importante, né, pessoal? Porque assim, você sabe que esse ácido aqui, ele vai reagir com qualquer base que tiver. Se tivesse outras bases junto, ele reagiria com outras coisas, tá? Então ele está isento de qualquer outra coisa alcalina. Em outras palavras, o HCl gastou completamente o MgOH2, tudo bem? E não outras coisas. Calcule o teor percentual de hidróxido de magnésio no antiácido.
de ácido. Gente, presta atenção. O objetivo, então, era descobrir o teor de MgOH2, né? Mas ele quer saber o teor em porcentagem, tá? Gente, essa porcentagem é porcentagem mássica, tudo bem? Então, o objetivo é muito parecido com a questão anterior. Você vai ter que descobrir a massa que tem de MgOH2 aqui dentro. E aí, depois, a gente vai ter que fazer a porcentagem. Rui, mas porcentagem comparando com quem? Com a quantidade que tem no comprimido. Quanto que pesava o comprimido? 1 grama, não é? O comprimido, olha aqui, ó. Esse comprimido pesa 1 grama, tudo bem? Então a gente vai fazer a comparação com 1 grama. Por exemplo, se você descobriu que tem meio grama de MgOH2, é porque a pureza é de 50%. Se você descobriu que tem 0,7, é de 70%. Entendeu? Então seu objetivo é igual no anterior. É descobrir qual é a massa que tem de MgOH2 aqui nessa amostra. Pode fazer. Os mesmos passos da questão anterior, vai. Só a única coisa que essa questão você vai ter que montar a equação, que ele não te deu, né? Só esses dados aqui que você vai ter que montar. Mas a ideia é a mesma. Pode fazer. Lembrando, começa de baixo para cima. Começa lá com HCl, depois vai para a equação que você vai montar, depois você descobre o número de mol, depois você mexe com a alíquota, depois você descobre o que ele quer. Tudo bem? Passo a passo, gente, uma construção. Pessoal de casa, sem preguicinha, hein? Faz aí. Esse desenho é bonito, Bia. Vai lá, gente, mais um minutinho. Bora, bora, bora. Foi? Vamos lá, gente? Bora então? Eu começo a partir de quem, gente? A partir do HCl, não é? O que a gente conhece do HCl, galera? A concentração e o volume. O que dá pra gente descobrir?
O número de mol. Então começa descobrindo o número de mol de HCl. Gente, é assim que você vai fazer. Tudo bem? Vamos lá, ó. 0,1 mol de HCl, 0,1 mol de HCl estão presentes em 1 litro de solução. Assim como em 6 mililitros a gente tem o que, gente? X milimols. E esse X vai dar quanto, gente? 0,6 milimol. Só me responde, essa quantidade que eu descobri é de quem? De HCl, não é? Isso é de HCl. Qual que é o próximo passo? É ir para a reação, não é? Então a gente tem que montar a reação. Vamos lá? Segundo passo, eu vou montar a reação. A reação entre quem, gente? Entre o ácido e a base. Entre o MgOH2, não é? E o HCl. Gente, me diz uma coisa, vamos fazer de cabeça aqui, tá? Quantos OH- essa base tem? 2. E quantos H+ esse cara tem? 1. A quantidade é igual ou diferente? Diferente. Então esse 2 vem aqui pra frente, não é? E esse 1 vem aqui pra frente. Todo mundo concorda? Gente, o produto não me importa, tá? Mas eu vou pôr por curiosidade. MgCl2 mais 2 águas, tá? Mas não precisa deles. O que você tinha que enxergar é uma coisa só. Olha pra cá, pessoal. Quanto que eu tenho de HCl? 0,6? Vamos por aqui, ó. Eu tenho 0,6 milimol de HCl. Agora presta atenção. A proporção é de 2 para 1. Esse cara aqui tem que ser o que comparado com esse? Metade. Quanto que é metade de 0,6? 0,3. Então a quantidade que a gente tem de MgOH2 é de quanto? 0,3. Tudo bem? 0,3 milimol. Só me responde uma coisa. Essa quantidade de 0,3 está presente na amostra de 50 ou na alíquota de 10? Na alíquota de 10, porque eu não titulei a amostra inteira, eu só titulei a alíquota de 10. Então, ó, isso está presente em 10 ml. Então, agora a gente pode ir para a próxima, não é? Vamos lá? Terceiro passo, vou fazer a proporção, não é? Gente, eu vou descobrir quanto que tem por lá. Ó, nós temos 0,3 milimol na minha alíquota de 10 ml. Mas a amostra original tinha quantos? 50, não é? Então, em 50, eu vou descobrir o total que tinha, X, não é? Vamos lá? Gente, esse X vai dar quanto? Ó, primeira coisa, é só multiplicar por 5. Vai dar 1,5 milimol, não é? Só que essa quantidade é de quem? De MgOH2, não é? Isso aqui é de MgOH2. Lembra que meu objetivo é descobrir o teor em massa, não é? Se eu quero descobrir o teor em massa, eu tenho que transformar isso daqui para massa. É ou não é? Como é que eu faço isso? Multiplicando pela massa molar. Então, multiplica isso pela massa molar. Eu dei para vocês? Quanto? 58? Então, multiplica isso daqui por 58, gente. É isso mais a metade disso, não é? É isso mais 29. Vai dar, então, 87, não é? 87, o que, gente? Miligramas, não é? Ou, se você preferir, você pode colocar 0,087 grama, não é verdade? E aí você pode calcular o teor percentual. Vamos lá? Gente, eu posso fazer nesse espacinho aqui o teor percentual? Vamos lá? Então eu vou fazer aqui nesse espacinho final, ó, 4. Tudo bem? Gente, quanto que pesava o comprimido? 1 grama. Então, ó, 1 grama equivalia a 100%, é o total do comprimido. Agora, 0,087, né, corresponde a X. Esse X é a minha resposta final, que vai dar quanto, gente? 8,7% em massa. Tudo bem? Essa é a nossa resposta final. Gente, então é assim que os químicos fazem para analisar uma coisa. Tudo bem? Eu quero analisar qual é o teor de alguma coisa numa amostra. É assim que a gente faz. Você entendeu? O que você está vendo aqui, gente, na faculdade a gente chama de química analítica, né? É a minha área da faculdade. Eu trabalhava com química analítica, tá? É uma parte que eu gosto demais. Então, titulação, gente, eu acho a coisa mais fácil do mundo, né? Porque é mesmo procedimento, é uma coisa padronizada. Tudo bem? Se você seguir esse procedimento que eu passei, você sempre vai acertar. É claro que vai ter uma questão ou outra que o cara vai começar a maquiar os dados demais para você e vai te dar mais trabalho. Gente, esse capítulo eu vou te falar, tá? Não vou mentir para vocês. É o capítulo que você vai ter mais trabalho de todos que você fez até hoje. Tudo bem? São 40 questões. 40 questões, tá? Se você fizer as 2 séries iniciais, tá bacana. Agora, se você tiver tempo, tente a última, tá? Ela vai te dar trabalho, ela vai te dar raiva, né? Você vai querer desistir em algum momento, mas não desista, tá? Não desista nem desse capítulo, nem do anterior. Porque se você dominar isso daqui, gente, você garante questão em vestibular. Porque sempre cai. Gente, sempre cai isso daqui. Então tem que dominar. Tudo bem? Nandinha, bem, presta sua apostila um pouquinho, só para eu preencher as lacunas, né? A gente tem pouquíssimas lacunas aqui, não é? Presta a lapiseira, se tiver alguma que eu já preencho para você. Gente, volta lá. O comecinho eu já preenchi, não preenchi? De diluição ou não preenchi nada? Na aula anterior eu preenchi? Sim, né? Então, ó, deixa eu ver aqui. Mistura de soluções de mesmo soluto já foi. Então vamos começar a partir da página
Deixa eu ver, 202 não tem nada, 203 tem, né? Página 203. Vamos lá? Titulação ácido base. Trata-se de uma técnica volumétrica. Por que volumétrica, gente? Porque mede volumes, tudo bem? Que usa reações químicas para determinar a concentração de uma solução. Tudo bem? Aqui não temos mais nada. Próxima página. Também não. Era só isso, gente. Poxa vida, então tá bom. Pessoal de casa, dá uma descansadinha. Até daqui a pouquinho. Gente, daqui a pouco propriedades coligativas, tá? Valeu, tchau, tchau.